Seja muito bem-vindo ao Livnicast. Hoje um episódio muito especial, um não, vários episódios de uma série bem bacana que a gente está fazendo aqui no Ela Lidera. E agora uma entrevista com uma pessoa que eu gosto muito, além de uma amiga, de uma colega, é uma baita de uma profissional e vai falar um pouquinho aqui do seu trabalho, das suas estratégias, né, para poder acrescentar ainda mais para o nosso trabalho, para o nosso desenvolvimento e para você, principalmente, que é empreendedora e quer saber como se desenvolver, vão ter grandes dicas aqui. E a minha convidada é a Josi Berti. Seja muito bem-vinda, Josi. Obrigada, Livine. Fiquei muito feliz com o convite, com esse espaço para a gente conversar. Além dos bastidores, né? Porque a gente troca muita figurinha já fora de um podcast, fora dos palcos. E agora a gente vai compartilhar isso, o que a gente pensa com toda a tua audiência. A Josi, ela fala sobre comportamento empreendedor, ação estratégica e agora ela traz um tema muito importante, que é negócio de impacto, um plano para aumentar as vendas. Mas Josi, quero saber assim, hoje em dia quando tu vê os teus clientes, teus mentorados, né, as consultorias, qual é o principal desafio, né, da empreendedora que ela quer fazer, às vezes é a parte estratégica ou a parte mentalidade mesmo, de desenvolvimento. O que tu observa bastante no pessoal? O maior desafio dos empreendedores, e não só daqueles que eu mentoro, daqueles que caminham comigo, mas de uma forma geral, é realmente a constância. É aquilo de você ter a direção, você ter o plano, você saber aquilo que você tem que fazer, mas no meio do caminho você desiste. Por vários desafios que acontecem no meio do caminho de uma jornada empreendedora, né? Então, sim, o que que o como que eu como o que que eu falo para a gente ter essa direção? Nós precisamos sim saber onde que a gente quer chegar. Normalmente as pessoas sabem onde elas querem chegar. Aí elas fazem o plano para chegar lá. Só que no meio do caminho, antes desse plano dar certo, antes de rever rotas, as pessoas desistem. Por demorar demais, né? A gente sonha muito e o sonho ele acontece de uma forma muito mais rápida do que a realidade, né, Livi? E acho que tem sempre um processo. Então, as pessoas estão querendo chegar, mas às vezes não estão dispostas a pagar o preço, é isso? É isso, e às vezes não estão preparadas também, sabe? Eu sempre digo que empreender, ele é uma profissão. O empreendedor, ele é uma profissão. Não é porque você não tá no CLT, não é porque você não tem uma carreira corporativa que você não precisa estudar, que você não precisa ter novas competências, novas habilidades, estar em lugares, em ambientes que propiciem isso. Então, você precisa sim estar preparado. Você precisa ver o teu negócio como um negócio e não como um hobby. E muitas vezes a gente vê como um hobby, eu sou apaixonada por isso. Ok, que bom que é. Que bom fazer aquilo que a gente gosta de fazer. Mas a gente precisa fazer o que precisa ser feito. E o que tu percebe, assim, nas pessoas, além da constância, da falta, né, mais a parte técnica, assim, porque hoje a gente está vendo bastante eventos acontecendo, o acesso, né, todos, têm muito mais acesso, mas assim mesmo a gente vê, às vezes, profissionais que não estão, tão capacitados, né, ou às vezes a gente contrata alguém e não está bem assistido, né. O que tu acha em relação a isso, assim, o que tu poderia nos dizer? É mentalidade, né, Livni? A gente fala muito disso. A técnica, eu sou contratada pela estratégia. As pessoas me contratam porque eles querem a estratégia, eles querem a Josi estrategista. No meio do caminho, a gente sim, a gente trabalha muito estratégia, a gente precisa ter técnica, né? A gente precisa ter a estrutura de negócio, mas é a mentalidade do empreendedor que vai fazer acontecer. A constância, ela é muito ligada à performance, à mentalidade, a comportamento. Se eu não sou persistente,
se eu não sou resiliente, se eu não tenho uma autoliderança, como é que eu vou liderar uma equipe? Como é que eu vou fazer essa empresa crescer? Como é que eu vou entender de pessoas? Eu falo muito disso, né? Vendas é muito mais sobre pessoas do que sobre técnica. Uhum. Então, sim, Livini, se a gente pudesse resumir, é sobre mentalidade, sim. É sobre Uhum. comportamento, sim. Porque na tua palestra tu comenta, né, sobre a mentalidade, produtividade e execução. Isso. E daí como é que que tu aconselha, assim, tu pode falar pra gente como unir as 3 para termos melhores resultados? É de fato a gente estar olhando sempre para isso. Qual é o nosso grande, problema enquanto ser humano, tá? O nosso desafio nem é um problema, é um nosso desafio. Nós olhamos sempre para o palco do outro e nós comparamos o nosso bastidor com o palco do outro. E a gente esquece que o outro também tem o bastidor dele, que se nós olharmos para dentro, o que nós somos capazes de fazer, os recursos que nós temos, os recursos que a gente precisa buscar. E, de fato, aqui falando sobre negócio, o que o meu cliente quer. O meu cliente, não é o meu público, não é o cliente da concorrência, o meu cliente quer, eu consigo ter sucesso, sim. Então, a produtividade que eu trago aqui é de fato usar o esforço, a energia para aquilo que vai me trazer resultado. E não disseminar a energia para várias coisas, para várias estratégias sem pé nem cabeça, que eu Uhum. copio e colo, e de fato não está alinhado aquele meu objetivo final, ou até pode estar alinhado, mas não é o que o meu cliente quer e o meu negócio precisa. Uhum. Aí eu vejo bastante isso, acho que todos, né, veem que como tem muita oferta, às vezes as pessoas vão sempre buscar aquilo que é mais fácil ou que alguém conseguiu de forma rápida e com ou gurus ou com um amigo de um amigo, né, tanto para parte de saúde quanto também para negócios. Mas a importância também se ter, principalmente quem está começando, mas em cada fase do negócio ter alguém para estar junto, pensando essa parte estratégica, orientando e dando conduzindo mesmo, né, para ajudar no É, resultado dos negócios, às né. vezes você só precisa de uma pessoa para trocar ideias. Uhum, Às vezes você precisa estar, às vezes você não precisa só de uma pessoa, às vezes você precisa de um ambiente inteiro. uhum, É, por isso dos eventos também serem tão importantes, que mesas que você senta, isso é muito importante da gente falar. Muitas vezes a gente quer ser o mais inteligente da mesa, não, vamos buscar por mesas onde nós vamos aprender. Empreender, evoluir, ter um negócio que cresce é muito mais sobre adaptar, né, sobre trazer, fórmula, assim, de sucesso dos outros, mas olhar ter tanta convicção daquilo que eu quero, ter tanta clareza daquilo que eu busco, que eu olho para fora e eu absorvo para dentro aquilo que faz sentido para mim. uhum. Acho que não deve ter a fórmula exata geral para todos, né, sempre É. tenha a receita, aquela pitada do tempero um pouquinho mais em uma coisa ou em outra, Que vai nesse depender muito sentido. do teu modelo de negócio. O teu modelo de negócio, Livni, é diferente do meu, que Uhum, é diferente de outra pessoa, e às vezes no mesmo segmento, né? O produto é similar, o negócio é similar, mas o modelo é diferente. Então, você hum, precisa sim olhar para dentro. Eu sempre digo, a gente olha muito para fora e pouco para dentro. Quem tem sucesso é aquele que olha para dentro, aquele que olha para número, aquele que olha para pessoas, aquele que olha para o cliente e aquele que olha para ele mesmo, né? hum, Porque a nossa mente, ela foge, ela sonha, ela delira muitas vezes. Então é a uhum. questão de você controlar as emoções ali dentro, os comportamentos e focar, né, naquilo que realmente você quer atingir. Muito bem. Bom, a Josi, além de uma ampla experiência de muitos anos, né, Josi? Quantos anos? 24. 24 anos de experiência. E ela, esse ano,
né, coautora desse baita livro que é Ultrapasse Seus Limites, né, quero primeiro parabenizar e dizer que porque eu ganhei de presente, tá, gente, e já li e é maravilhoso. E a Josi conta um pouquinho, né, algumas estratégias, né, passa pra gente, né, pode falar um pouquinho do livro, tanto o projeto livro quanto o teu assunto? Sim, o livro ele quando eu recebi o projeto do livro, a capa, os coautores, quem estaria no projeto, eu disse: "Não, eu preciso estar nesse projeto, porque ele tem, muito de mim pessoa, não é só de mim profissional". Óbvio que ali eu trouxe, é um resumo da fórmula que se eu puder falar sobre fórmula, né, mas é da fórmula e do método que eu apresento nas consultorias, nos treinamentos, do meu trabalho está no livro, mas ele tem muito de mim, da Josi, enquanto pessoa. Ele é um projeto pessoal barra profissional. Ele está, o meu artigo, o meu capítulo está do lado de pessoas que eu admiro muito, né, dos meus mentores, e é sobre essas mesas que eu estava falando antes, Uhum. né. O livro não deixa de ser, várias mentes pensando juntos, vários capítulos que se entrelaçam e trazem, várias fórmulas de como que você supera os seus limites. É sobre isso. Ai, muito bem. E quanto à parte de técnica aqui, o que que tu pode passar pra gente, só para dar um pouquinho, assim, do gostinho do livro? A primeira coisa que eu sempre digo, quando a gente tem um objetivo, eu não gosto de falar sobre sonho, porque sonho a gente sonha e muitas vezes a gente não coloca na realidade, né. Então, quando a gente fala sobre objetivo, a gente precisa entender que se eu ainda não vivo aquilo que eu quero muito, é porque eu tenho um grande problema. E qual é o nosso assim, como ser humano, a gente não gosta de olhar para o problema. Eu sempre digo, a gente acaba empurrando para baixo do tapete. Aqui no livro, eu mostro que você precisa olhar para esse grande problema e encontrar uma grande solução para resolver este problema. Quando a gente encontra essa solução, a gente divide essa solução em várias mini soluções, e aí a gente vai trabalhar cada uma até que a gente chega a resolver esse problema e, de fato, a gente vive aquilo que a gente quer viver. Parece Uhum. simples, não é tão simples, mas com a receita certa, o roteiro certo ali, é possível, porque eu vivo isso. Então, eu tenho convicção de dizer que dá certo. Muito bem. E Josi, e conta então um pouquinho, para finalizar aqui, da tua mentoria, o teu trabalho, como é que tu pode realmente ajudar as pessoas, essas profissionais, de alguma forma, assim, prática mesmo? Eu trabalho em cima do problema. A minha mentoria, ela não é uma mentoria que ela é roteirizada, ou ela é gravada, ou ela segue uma fórmula pronta. Eu vou analisar o teu negócio, ela é toda feita em cima de análise, eu vou analisar o teu negócio, o teu problema, o teu objetivo, e em cima disso nós vamos montar um mapa, e eu acompanho isso desde o início até o final da execução, para que de fato você chegue aonde você quer. Me procuram muito por vendas, né, "Josi, eu preciso vender, preciso atrair, Uhum, fidelizar clientes", e muitas uhum. vezes, não é aqui. Sim, a consequência é a falta de vendas, mas na análise, no diagnóstico, a gente vê que o problema ele está em algum outro ponto. Pode ser mentalidade, pode ser comportamento, pode ser equipe, pode ser estrutura do negócio mesmo. Então, antes de te dar a receita, a gente olha para dentro do negócio e vê de fato o que é que está ocasionando aquele problema que você quer resolver. Muito bem. E para te encontrar nas redes sociais, algum contato? Sim, eu vou deixar aqui o meu Instagram, eu acho que é a rede que mais, né, as pessoas têm mais acesso, @josi.bert.
Muito bem, a gente vai colocar na tela aqui também para você acompanhar e também na descrição do vídeo a gente marca, né, faz collab, enfim, e vocês podem acompanhar. Qualquer coisa peçam pra gente também que a gente passa o contato da Josi. Josi, muito obrigada, amei conversar contigo um pouquinho, amei passar para o pessoal um pouquinho de ti, do teu trabalho, né, mas a Josi tem muito mais, então se vocês quiserem, né, se interessaram pelo assunto, né, sigam ela no Instagram, acompanhem o trabalho dela e claro, né, se precisarem, entrem em contato que eu tenho certeza que vão ser muito bem atendidos. Um beijo muito grande, ótimo evento e ótima palestra que é daqui a pouquinho, né. Obrigada, Livni, obrigada pelo convite mais uma vez, e a gente se vê daqui a pouquinho na palestra. Então tá bom. 1, 2